A ordem da nossa conversa, a ordem do nosso bate-papo, então, vai ser da Gabriela. Ela vai apresentar o tema dela, né? Vai expor, fazer uma exposição. Depois a Mariana, entre 15 minutos e 20, a Mariana, a professora Grazielli e a Andréia, tá certo? Encerrado esse ciclo, né, esse bate-papo, né, nós vamos abrir para perguntas. Quem tiver interesse em registro de horas para núcleo flexível ou qualquer outro registro, né, eu vou pedir que vocês me informem, né, através do meu e-mail, que está aqui, edson.unisc.br, tá certo? Então, quem quiser registro de horas, tem até amanhã para eu receber, né? A gente vai dar um prazo de 24 horas para receber os e-mails de quem tem interesse em receber um certificado, uma certificação para esse momento, tá certo? Sem mais delongas, meus amigos, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo que está participando, que está assistindo. Já informar vocês que a nossa ideia aqui desse grupo que está sendo constituído é avançar nesse bate-papo, ou seja, nós vamos fazer outras edições desse bate-papo, mais pontuais, mais profundas, e aí vai variar conforme o momento, tá certo? De imediato, então, passo a palavra para Gabriela Azevedo, para a fala dela, tá bom? Gabriela, obrigada, professor, obrigada, pessoal que está entrando ainda, que já entrou. A gente está concorrendo com muitas lives nesse período de quarentena, muitos cantores por aí, então, assim, prestigio cada um que conseguiu entrar na hora para ter essa conversa, esse diálogo. Nenhum de nós vai usar PowerPoint, a gente vai tentar tornar isso o mais informal possível, tentando dialogar com vocês, né? Agradeço desde já as meninas também que aceitaram o nosso convite nessa empreitada. A gente não delimitou no início muito o tema de cada uma, mas acabou que fomos no sentido da vontade e fizemos um compilado interessante aí para abordar ao longo dessa uma hora aí que a gente pretende expor para vocês. Bom, inicialmente, então, eu sou formada em Relações Internacionais pela Universidade de Santa Cruz, né, tive a honra de ser aluna do professor Botelho, da professora Mariana, que estão aqui. Mariana foi minha orientadora, inclusive, no TCC, e hoje, né, nós somos colegas aí de pesquisa e de eventos, é um prazer enorme. Depois, então, sou formada, sou mestre em desenvolvimento regional pela Universidade também de Santa Cruz, e tenho aqui a professora Grazielli também, que foi minha orientadora, me acompanhou, que é também uma grande pesquisadora na área das migrações internacionais, e em seguida ela vai se apresentar, né? Então, sem mais delongas, mas tentando explicar para vocês um pouco do contexto e aonde eu me inseri, né, dentro dessa perspectiva para estudar as migrações internacionais. Por estar dentro de um programa em desenvolvimento regional, me parecia que esse grande desafio internacional, ele demandava algumas decisões e soluções locais, e precisava, portanto, dessa intermediação de atores e de políticas públicas que pudessem dar condição desse indivíduo, desse ser humano, se desenvolver dentro do novo território. Então, eu começo falando que as migrações internacionais, elas são uma pauta do sistema internacional, da agenda das relações internacionais, mas também de uma agenda local que precisa, sim, de políticas públicas e de uma assistência, né, em relação aos direitos dentro do Brasil, né, no âmbito doméstico. Bom, e aí eu começo falando, então, a minha fala, ela passa trazendo a ideia do quanto os direitos, eles são fundamentais para esse desenvolvimento que se espera do indivíduo dentro da sociedade. E daí eu começo trazendo, logo de cara, a Declaração dos Direitos Humanos Universal, que prevê que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, ao longo da dissertação, a narrativa que eu consegui cursar, entender que os direitos, nesse sentido, eles acabam sendo direitos migrantes também, porque uma pessoa, ela não deixa de ter direitos pelo fato de sair do seu país, né, o direito é uma coisa que vai acompanhar ela, ou que deveria acompanhar ela, ao longo de todo o seu trajeto, né, então reconhecer essa pessoa como plena de direitos, com potencial de desenvolvimento para buscar o seu curso, é fundamental nesse sentido, né.
E aí, pensando mais no âmbito doméstico, quais são, então, esses direitos que amparam o imigrante dentro do Brasil, né? Como é que a gente vai poder tratar essa questão internamente? E aí eu acho que é importante a gente contextualizar em que pé está essa migração hoje, né? É claro que ela não é um fenômeno recente, né? As pessoas migram desde que o mundo é mundo por diferentes motivos, né? Seja por uma busca por alimento, por produtividade, seja por questões de conflitos, questões bélicas, seja por questões naturais, climáticas, enfim, por N motivos. E no Brasil, ao longo do século XX, a gente teve diversos momentos. Mas se a gente for analisar, no início do século XX, nós tínhamos uma política federal, né, no âmbito federal, de atratividade de imigrantes. Então, foi um período em que a gente recebeu um grande contingente, sobretudo de europeus, japoneses, né? Se tinha uma política até muito contestável do ponto de vista racial, porque se tinha essa atratividade de imigração branca, né? Então, mas existia uma política, inclusive financeira, de angariar recursos para essas pessoas virem para cá, terem a sua terra, produzirem, né, para essa expansão também do Brasil. E aí, um século depois, como está isso, né? A gente não só não tem, digamos assim, essa atratividade, essa política de dar condições dessa pessoa estar aqui, como muitas vezes a gente barra, a gente veta, a gente cria situações de obstrução desses direitos, né? Então, é nessa narrativa que a gente vai tentar dialogar para pensar alternativas que possam vir a melhorar, né? Hoje, no mundo, a gente tem cerca de 70,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocar, né? Esse é um dado de 2019, do Acnur, e é um número muito expressivo e superior, inclusive, ao pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é sim um tema muito presente, muito importante de se discutir, tanto, como eu falei, nas relações internacionais, quanto no âmbito doméstico. Em contrapartida, a gente começa a pensar, bom, mas em todo esse contexto, o que diferencia esses migrantes de hoje daqueles do passado? E aí, principalmente falando para um público que eu sei que majoritariamente vive em Santa Cruz, ou na região de Santa Cruz, que é uma terra que foi, né, colonizada aí pela vinda de imigrantes. Como seria Santa Cruz sem a vinda dos imigrantes, né? O que difere os imigrantes daquela época dos imigrantes de agora, né? Será que a gente tem o mesmo olhar hoje que a gente tinha há um século atrás? Então, são alguns questionamentos que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa hoje. Bom, e por que eu falo tanto sobre essa questão dos direitos como situação base para a gente discutir o desenvolvimento? Primeiro, deixa eu falar para vocês que o desenvolvimento que eu estou falando não é um desenvolvimento meramente econômico, né? Ele é um desenvolvimento com um olhar mais subjetivo, mais complexo, mais profundo, que prevê a ideia de qualidade de vida e de expansão das liberdades individuais. Ora, para que eu tenha condições de escolha, capacidade, desenvolvimento de potencial, eu preciso ter direitos básicos atendidos. Então, para que essa pessoa ela tenha condições de se lançar, de se projetar, de estudar, de buscar alternativas, ela precisa, antes de mais nada, ter esses direitos assegurados. E aí, inclusive na minha dissertação, faço essa discussão, porque com a Constituição Cidadã de 88, se tinha muita expectativa que se evoluísse em termos de direitos para os imigrantes em território brasileiro. E não foi o que aconteceu. Até 2017, a gente vinha com uma legislação bastante arcaica, que foi ainda da época da ditadura militar, que era o Estatuto do Estrangeiro. Então, eles nem chamavam de imigrante, eles chamavam de estrangeiro, porque o estrangeiro dá essa ideia do outro, dá essa ideia de alguém que é de fora, né? Então, ele já começa por aí, do ponto de vista simbólico. E aí, em 2017, com essa atualização, a gente passa a ter nova lei de imigração, Lei 13.445, anotei aqui, porque eu sei que isso é importante também no direito para a gente citar. Essa lei, ela veio com uma grande expectativa de que algumas coisas fossem superadas, algumas pontes fossem feitas aí, e de fato, sob o ponto de vista simbólico, há uma mudança sim no discurso, né, no entendimento desse imigrante como pessoa com direitos, tal qual um nacional, mas sob o ponto de vista de políticas públicas e dessa articulação com a prática, a gente ainda vê uma defasagem, assim. Então, ao longo da minha dissertação, eu investiguei universidades que hoje têm projetos de extensão voltado para atendimento, tanto do ponto de vista jurídico como psicológico,
documental, assistências de diferentes abordagens, e o que se vê, de fato, é isso, né? Tem um gap entre essa articulação da lei com o ponto de vista prático. E, nesse sentido, esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, de conscientização, de sair da academia e tentar dialogar para explicar a situação, ela é muito importante, porque o desconhecimento é um dos aspectos mais citados na hora de qual o motivo que esse imigrante não consegue atendimento, por que, entendeu? Essa obstrução, ela se dá muito pela falta de conhecimento, pela falta de consciência dos direitos que eles têm aqui no Brasil, né? E, além disso, eu gostaria também de falar sobre o contexto, né, o porquê que eu entendo que isso é tão necessário da gente conversar no Brasil hoje, né? Uma das imagens que mais me chocou e que mais me balançou para vir para estudar sobre migrações foi a imagem daquele menino que foi encontrado morto, né, na travessia. Ora, para um pai, uma mãe, pegarem uma criança de 2, 3 anos de idade, se lançar no mar para tentar atravessar, para buscar uma outra posição, uma outra condição, é realmente um desespero. Ninguém, por mero luxo, alguma coisa, ou vontade, sai por aí com uma criança nos braços e se coloca em risco. Então, como é que é o contexto hoje do Brasil, né? Porque às vezes a gente ouve muito na mídia a ideia de uma multidão de venezuelanos chegando em Roraima. Ok, é verdade, a gente teve dias aí com entre 800 e 1.000 pessoas chegando por dia atravessando. Mas, sob o ponto de vista geral do Brasil, hoje a gente tem uma população de apenas 1% composta por imigrantes. Então, se tenta, em alguns discursos, talvez até de forma inconsciente, não sei se na maldade, mas uma objetificação de um inimigo comum, né? Parece que ele é esse outro que veio para competir, e isso também a gente vê, de forma geral, com essa ideia neoliberal, enfim, de competição, de mercado de trabalho e tudo mais. E, na verdade, a gente deve se questionar se realmente esse 1% ele pode ser tão representativo ao ponto de ferir, né, os nossos direitos enquanto brasileiros, enquanto cidadãos. É claro que o Brasil vive hoje uma crise em vários aspectos econômicos, trabalhistas, previdenciário, mas será que essa população de 1% realmente é o nosso problema, é o nosso risco, né? A gente tem problemas estruturais que devem ser conversados, enfim, combatidos, mas que eles não são mais ou menos agravados pela vinda dessas pessoas. E aí, um outro ponto de vista é que lembrar, nós podemos ser migrantes em algum momento da vida, nós podemos estar numa situação como essa em algum momento. E aí, aqui eu sei que eu tenho amigos, inclusive, que estão ouvindo, que moram em outro país, que estão lá buscando condições de vida e que não tem problema nenhum nisso. Então, e dentro da política externa, a gente tem um conceito que se chama política de dupla face. Isto é, a forma como eu garanto a assistência ao direito a esses migrantes que aqui estão, muitas vezes é a forma como eu pretendo que o brasileiro seja atendido lá fora, né? Então, é super importante que a gente discuta esse tipo de situação. O boom, digamos assim, para o Brasil de migrações, ele começou a se dar a partir de 2010 aqui para o Brasil, com alguns aspectos que eu vou destacar que estavam acontecendo e que estão acontecendo até hoje. O primeiro aspecto é em relação à nossa política externa e à imagem do Brasil no exterior, né? A gente, durante principalmente o governo Lula da Silva, a gente expandiu muitas embaixadas, a gente tinha um discurso líder nas Nações Unidas em prol dos direitos humanos. Então, a gente teve a MINUSTA no Haiti, que foi essa reconstrução, né, uma missão de paz liderada pelo Brasil. Então, no cenário internacional, a imagem do Brasil ela era muito positiva, no sentido de ser pacifista, de ser um país acolhedor, e isso pode sim ter gerado uma atratividade. Depois disso, a gente também teve a questão dos mega eventos esportivos, que teve bastante circulação de pessoas por aqui, né? E também, é claro, a gente estava vivendo um período de economia, na nossa economia, de vacas gordas, digamos assim, e o Brasil estava desde o início da década de 90 aí com governos democráticos, com estabilidade, então se tinha um contexto favorável, né, para esse tipo de migrações. Bom, a partir então disso, e também já não me estendendo tanto, para não tirar o lugar das outras meninas,
a gente vem evoluindo, né? Como eu disse, demorou quase 30 anos para a gente conseguir transformar, desde a Constituição Cidadã, essa lei de imigração que assegura direitos básicos aos imigrantes aqui no Brasil. Porém, como eu falei, existe esse gap entre a articulação da lei e efetivamente a gente estabelecer políticas públicas para esses migrantes, e daí eu falo, inclusive, por experiência própria, porque além da pesquisa eu trabalho num banco, né, e agora eu não estou mais no atendimento, mas durante o ano passado eu recebi diversos imigrantes que foram atendidos pela Prefeitura de Esteio, nesse processo de interiorização, da saída de Roraima e tudo mais, e a situação é realmente bastante conturbada, assim, tem relatos muito duros de mulheres que tiveram que se prostituir, por exemplo, para conseguir alimentar o filho, vender cabelo para poder pagar a insulina da criança que fazia diabetes. Então, assim, é um drama, é real, e a gente, como eu falei, a gente pode precisar disso num dia, né? Não é por isso que eu acredito que precisa ter, mas se isso pode te sensibilizar e entender essa pessoa como um ser humano que, enfim, tem capacidades. E outra, quando eu falo de capacidades, às vezes a gente invisibiliza muito, a gente acha que, mas entendeu? Não deve nem ter ensino médio, não deve. Gente, o capital linguístico e a escolaridade dessas pessoas que estão vindo é muito superior ao do Brasil. A quantidade de analfabetos e iletrados que vem para o Brasil, dados de 2019 de refugiados pelo Acnur, é de 3%, enquanto que a população do Brasil, de letrados e analfabetos, chega a 41%. Em relação a nível superior, pós-graduação e tudo mais, eu tenho aqui os dados, é de cerca de 30%. Enquanto que o Brasil tem apenas 15% da sua população. Então, assim, existe muito potencial para ser explorado, né, nesse sentido. A gente precisa, e aqui eu falo não só no sentido do Brasil, porque essas últimas medidas do Trump, por exemplo, de querer mandar os imigrantes embora e tudo mais, ela não pega bem, inclusive, do ponto de vista econômico. Tem diversos empresários, indústrias que são contra, porque sabem a importância, inclusive, daqueles imigrantes ditos ilegais, e eu quero falar sobre isso, porque esse é um tema, que é o tema da nossa conversa, eles são uma força de trabalho muito importante. Então, do ponto de vista econômico, também não é interessante que sejam mandados embora. E aí, falando, então, sobre o título, né, que a gente chamou de Nenhum Ser Humano é Ilegal, é um pouco sobre isso. O fato de migrar não representa necessariamente um crime ou algo que ele não possa fazer, né? Então, chamar de ilegal já não é o correto, né? A gente deve chamar de imigrante não documentado e não de imigrante ilegal, né? Não é o fato de emigrar, o fato de buscar condições melhores para si, para sua família, que torna esse ser humano um ser humano ilegal. Então, mas reconhecendo a importância desse documento, desse papel para garantia, para assistência, para diversos serviços e direitos que essa pessoa tem aqui no Brasil, né, e foi muito disso que eu vi na minha pesquisa do mestrado, é fundamental, né, reconhecer o migrante e conceder o papel, porque é isso que diferencia ele de nós, quando ele chega no Brasil, é um pedaço de papel que diz, não, você pode entrar ou você não pode entrar. Então, esse pedaço de papel ele tem muito valor, porque ali começa a garantia desses direitos e de todos os tipos de serviço aos quais ele deve ter acesso aqui no Brasil. E aí, claro, a Mariana vai ter mais exemplos para falar sobre isso, porque, de fato, o GETARI, que é esse grupo de trabalho e apoio a refugiados e imigrantes da Unisc, ele atende casos reais de pessoas que tiveram obstrução de serviços, de direitos aqui no Brasil, em função, às vezes, de um filho não ter um documento, não poder acessar o sistema de saúde, por exemplo. Então, a documentação e a garantia de direitos ela é fundamental para a gente iniciar essa conversa sobre o desenvolvimento. E, para finalizar, apesar de todo esse contexto que parece bastante caótico, as migrações elas não dão sinais de que vão diminuir, pelo contrário, né, principalmente, né, a gente está vivendo um momento de pandemia, é claro que a gente não sabe exatamente como as coisas vão funcionar a partir daqui, mas do ponto de vista macro, e pensando todas as mudanças climáticas que estão por vir aí, a gente pode ter, sim, um contingente cada vez maior de pessoas se lançando, né, por N motivos aí, para buscar melhores condições de vida. Fico à disposição. Bom, a gente vai ouvindo, tem
vontade de não parar. Muito obrigado, Gabriela. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, né? Aí, quem tiver alguma pergunta para fazer para a Gabriela, já aguarda aí suas perguntas, que a gente vai já passar para a Mariana. Só lembrar ao pessoal, quem quiser, de alguma forma, registro para núcleo flexível, eu vou deixar de novo o meu e-mail aqui embaixo, no chat. Daqui a pouco eu coloco. E já vou passar de imediato a palavra para a professora Mariana. E já agradecendo mais uma vez a todos, a presença de todos, principalmente das nossas palestrantes. Mariana, a palavra é sua. Certo, Botelho, muito obrigada. Bom, eu gostaria de iniciar também te agradecendo, Botelho, pelo convite e pela iniciativa. Achei muito legal a proposta, né? Agradeço também a presença das colegas, fico muito feliz de compartilhar com elas esse momento, né? Também fico bem feliz de ver aqui na nossa, entre as pessoas que estão assistindo, alguns ex-alunos, outros alunos, pessoas que se aproximaram da gente através do Getari, outros participantes bastante ativos do Getari, inclusive, né? E, assim, ver toda essa quantidade de gente se interessando pela temática migratória é algo que me deixa muito feliz, muito satisfeita, né? Que bom que nós temos esse espaço. E, assim, seguindo a proposta do professor Botelho, né, de que a gente tenha outros encontros para falar mais a respeito disso, a minha fala hoje vai ser uma fala mais inicial, no sentido de apresentar um pouco do Getari, assim, o que a gente é, o que a gente pensou em ser, o que a gente já fez, o que nós estamos fazendo agora também, tá? Mas a intenção é que em outros encontros a gente possa aprofundar algumas das questões que eu vou trazer aqui, e eu possa falar um pouquinho mais a respeito delas, tá bem? Só finalizando, né, essa parte inicial, acho que a grande maioria de vocês aqui me conhece como professora e coordenadora dos cursos de Relações Internacionais e Ciências Econômicas. Para além disso, eu sou formada e mestre em Relações Internacionais, e coordeno já desde 2018, então, o Getari, né, que a Gabriela comentou, que é o Grupo de Trabalho em Apoio a Refugiados e Imigrantes. Bom, né, Grupo de Trabalho. Por que tem esse nome, afinal de contas? Na verdade, o Getari surgiu lá no ano de 2016, com alguns professores e funcionários da Unisc que eram remanescentes de um outro projeto de extensão que nós tivemos aqui anteriormente para o acolhimento de uma família de venezuelanos que veio para cá, né, que veio para Santa Cruz, num projeto de reassentamento. O que é o reassentamento? Só para a gente contextualizar. É aquela situação em que a família, a pessoa, na verdade, já solicitou refúgio em algum outro país, né, já saiu do seu país de origem, já solicitou refúgio, já teve o refúgio concedido, mas ainda sofre algum tipo de perseguição e precisa ser deslocada novamente, né? Então, no caso dessa família, eles haviam conseguido refúgio no Panamá, só que até pela proximidade geográfica, eles continuaram recebendo ameaças, e aí a ideia de deslocar eles para o sul do Brasil pareceu bastante interessante. Até esse me parece ser um dos motivos pelos quais aqui na região sul a gente recebeu, na verdade era uma família de colombianos, me desculpem, mas essa também me parece ser um dos motivos pelos quais a gente recebeu, durante um determinado período, diversas famílias de colombianos reassentados, e que agora nós estamos também recebendo diversas famílias de venezuelanos, né? Então, surge com alguns remanescentes desse primeiro projeto de extensão, que não durou muito tempo também, acho que durou cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, e eram pessoas que estavam muito interessadas na temática migratória e queriam continuar estudando um pouco isso, né? Naquele momento, a gente tentou fazer um mapeamento, assim, e os estudos acerca da questão migratória aqui na Unisc ainda eram um pouco incipientes, né? A gente ainda não tinha tantas pesquisas quanto a gente tem hoje. Eu fico muito feliz de saber que hoje a gente tem, pelo menos em 3 programas de pós-graduação, pesquisa acontecendo na temática migratória, né? No direito,
no desenvolvimento regional, que a gente tem a Grazi, que é a própria Gabriela, né, que também fez a dissertação dela sobre isso, e temos também na educação um pessoal que tem pesquisado ativamente essa questão. Isso tudo, para mim, já é uma grande demonstração do quanto, em questão de 3 ou 4 anos, essa discussão sobre migração e refúgio se tornou algo absolutamente relevante na nossa sociedade, né? Então, esse é um primeiro destaque que eu gostaria de fazer. A gente funcionou como um grupo de trabalho, né, ou seja, de uma forma bastante livre, assim, sem muitos impedimentos, muito mais, assim, no amor e na vontade, durante 2 anos, praticamente, 1 ano e meio, mais ou menos, ali em 2016, 2017, né, e em 2018, então, nós nos transformamos em um projeto de extensão, especificamente. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças. Até 2018, nós estávamos diretamente vinculados ao Núcleo de Ação Comunitária aqui da universidade, o NAC, né? A nossa intenção naquele momento era justamente servir como um espaço em que a gente pudesse debater a temática migratória, né? E também, assim, na medida do possível, conforme fossem aparecendo, surgindo casos, a gente pudesse tentar ajudar essas pessoas que chegavam aqui na região do Vale do Rio Pardo. Então, essa foi a nossa proposta inicial. Fazíamos encontros quinzenais, abertos à comunidade. Eu digo fazíamos porque, no momento, em virtude do contexto de pandemia, os nossos encontros presenciais estão suspensos, né? Mas a gente pretende retomar em encontros online. Na verdade, já retomamos até, né, em encontros online, já tivemos mensais, né, já que não está dando para se reunir com tanta frequência, e, enfim, quando o contexto for diferente, for mais favorável, a gente retorna a esses encontros quinzenais. É bem importante destacar que eles são abertos à comunidade mesmo, né, então, assim, toda pessoa que tenha interesse na temática migratória está convidada a participar, tá? E ali a gente discute uma série de questões que vão desde um debate mais profundo sobre o que quais são os problemas que estão ligados à questão migratória, até algo no sentido mais prático mesmo, né? E o projeto de extensão, quando ele foi pensado em 2018, ele foi pensado justamente para tentar colocar mais na prática tudo aquilo que vinha surgindo de demanda para nós, tá? Né? Então, assim, a gente tem essa como uma das razões para essa institucionalização através da extensão, né? Também a importância crescente que a gente conseguia observar das pesquisas e do interesse pela temática migratória aqui dentro da universidade, e pelo fato de que em outras partes, em outras instituições de ensino superior no Rio Grande do Sul, também começaram a aparecer projetos de extensão no sentido de promover o acolhimento e a integração de refugiados e imigrantes às comunidades locais, tá? Claro que, assim, esses projetos, eles têm os mais diferentes escopos, né? Eles vão desde a promoção de um curso de português para uma família de venezuelanos, por exemplo, até assessoria jurídica, assessoria psicológica, né? Tudo aquilo que for realmente necessário. Quando nós pensamos o Getari, lá no finalzinho de 2017, a gente mirou nas estrelas, assim, né? Nós pensamos algo bastante abrangente, imaginando que a gente fosse ter perna para dar conta de tudo, tá? Então, naquele momento, o Getari tinha 3 eixos principais, né? Um eixo que a gente chamava de acesso à informação, um outro eixo de assessoria diplomática e jurídica, e, por fim, o eixo de qualidade de vida, tá? Para que vocês entendam mais ou menos, assim, a ideia do acesso à informação era tentar conscientizar sobre a importância do acolhimento e da integração, né, nas comunidades locais, também fornecer informações para os refugiados e imigrantes que chegassem aqui no Vale do Rio Pardo, porque a gente tem a Polícia Federal aqui em Santa Cruz do Sul, então
muitos acabavam passando por Santa Cruz e precisavam de informações as mais diversas, do tipo, como eu tiro a minha carteira de trabalho, como eu abro uma conta em banco, né? Como eu alugo um imóvel. Então, no sentido de ajudar com essas informações, a gente demorou um pouquinho, mas conseguiu fazer uma cartilha informativa, que hoje está disponível lá na Polícia Federal, né? Eu agradeço aqui também a Fábio por ter se disponibilizado a nos ajudar nesse processo. Isso na parte de acesso à informação. Na parte de assessoria diplomática e jurídica e na parte de qualidade de vida, a gente se propunha a fazer um atendimento mais direto, né? Assim, recebemos uma demanda de um imigrante ou de um refugiado e vamos atender essa demanda. Para isso, a gente fez uma aproximação com o GAGE da Unisc, fizemos uma aproximação também com o CIS aqui da Unisc, então englobando as áreas de direito e saúde, mas naquele momento, né, nos anos de 2018 e 2019, nós acabamos tendo pouca procura, talvez até por um desconhecimento a respeito da existência do grupo, talvez pelo fato de que em Santa Cruz do Sul nós não tínhamos ainda um contingente tão importante, assim, de imigrantes e refugiados, né, eles estavam mais concentrados em Venâncio Aires, e Venâncio Aires, querendo ou não, acaba sendo um polo mais atrativo. Muitos acabavam se voltando para Lajeado ali, quando precisavam de alguma coisa, né? Então, o Getari acabou sendo pouco procurado e a nossa atuação acabou ganhando outros rumos, digamos assim, né? Nós fizemos uma aproximação muito interessante, muito importante com o poder público, em especial com a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, também com a 6ª Coordenadoria Regional de Educação, né? Com a saúde, a gente, inclusive, conseguiu participar de uma discussão sobre um instrumento para elaborar políticas de saúde em atenção básica que abrangessem minorias, né, e aí a gente entrou como representante de imigrantes e refugiados, né, para pelo menos, assim, dar uma ideia de quais seriam as particularidades, as peculiaridades, digamos assim, daquilo que precisa ter no atendimento básico, primário, a essas pessoas, e... enfim, nós acabamos lidando muito mais com essa questão de uma aproximação com o poder público e também acesso à informação do que propriamente outras questões mais próprias de atendimento, tá? No entanto, ainda em 2019, nós tivemos a solicitação de uma família de venezuelanos que já estava há 3 anos em Boa Vista e tinha interesse de fazer o processo de interiorização para Venâncio Aires, porque haviam conseguido vaga para uma das pessoas da família, que era paciente renal, em uma clínica em Venâncio Aires, né? Isso em virtude de contatos que foram feitos. E aí a gente iniciou todo o processo de interiorização dessa família nesse momento, e eu acho que aí foi a grande virada de chave para a gente, porque nós realmente... A gente já tinha feito alguns atendimentos mais esporádicos, mas esse atendimento foi um atendimento que realmente nos exigiu muito mais, né? Exigiu uma participação, assim, pessoal, e até hoje exige, né? Alguns de vocês aqui talvez tenham visto que a gente tem agora rolando uma vaquinha e uma rifa, né? Até convido todos a participarem, né, quem puder. Para que serve essa vaquinha, essa rifa? Bom, essa família chegou, finalmente, a Venâncio Aires, depois de um longo processo, bastante burocrático. Eles estão estabelecidos, os filhos já estão trabalhando aqui na região, mas a esposa e o marido, que já tinham uma formação prévia, trabalhavam com refrigeração na Venezuela, querem de novo voltar a trabalhar com isso. Eles têm um espírito empreendedor bastante forte, assim, né, nas conversas que eu tenho com eles, assim, eles demonstram bastante isso, né, isso é o que a gente sabe fazer, é o que a gente quer, só que faltam as ferramentas. Então, o que a gente está tentando fazer agora é, de alguma maneira, viabilizar a compra das ferramentas e dos materiais que eles precisam para poder começar a trabalhar, que é, na verdade, um pouco daquilo que a gente quer tentar desmistificar a respeito do migrante e do refugiado, né? É tentar mostrar para a população em geral
que na verdade são pessoas que, assim como a Gabriela bem colocou, precisaram buscar melhores condições de vida, né? Não tiveram muita alternativa, é aquela coisa do vou pegar meu filho pequeno, né, sabendo de todas as necessidades que uma criança tem, e vou simplesmente atravessar um oceano porque eu realmente preciso sair daqui, né? Então, são pessoas que vivem essa situação, mas que têm os mesmos sonhos, as mesmas ambições que nós temos, né? Então, assim, se a gente puder ajudar eles a dar esse salto inicial, nós já estamos fazendo muito mais do que poderia ter sido feito se eles tivessem ficado no seu país de origem, né? Então, acho que esse foi o atendimento que virou a chave para nós, assim, no Getari, né? A partir dele, a gente já se sente um pouco mais confortável para fazer outros. De todo modo, como nós tivemos esse histórico de poucos atendimentos, né, ao longo do ano de 2018 e um pouco em 2019 também, a gente acabou fazendo uma reformulação no nosso projeto para os anos de 2020 e 2021, para trabalhar mais com a frente de acesso à informação mesmo, né, e aí a professora Grazi se juntou a nós, né, já que ela é da área da comunicação, e ela tem ajudado bastante no sentido da gente tentar produzir conteúdo, né, a respeito da questão migratória e realmente disseminar esse conteúdo para que fique evidente, assim, que a gente tem como desmistificar algumas coisas que estão por trás do tratamento que tradicionalmente é dado para o refugiado e para o imigrante, não só aqui no Brasil, né, acho que no mundo como um todo, né. Então, nós fizemos essa reformulação. Atualmente, a gente tem, nós estamos trabalhando de maneira bastante forte, digamos assim, num podcast, que é o MigraCast, que alguns de vocês aqui devem conhecer até. Ele é um dos poucos podcasts que tratam da temática migratória no Brasil, então a gente tem conseguido alcançar alguns espaços que nós não imaginávamos que iríamos alcançar, né? E aí também aqui eu agradeço a Simone e a Jennifer, que estão aqui nos assistindo, que são, né, as cabeças por trás do podcast, as vozes por trás do podcast, melhor dizendo, né, que são parceiras aqui, participantes do Getari. E, além do podcast, a gente também tem um projeto de tentar ter uma publicação mensal em um blog de abrangência nacional sobre a temática migratória. Nós temos produzido conteúdo de uma forma mais ampla para as nossas redes sociais, né? Hoje nós estamos... a Jennifer está colocando ali, escutem o MigraCast disponível no Spotify. Obrigada, Jennifer. Hoje nós temos, então, de redes sociais, o Facebook, o Instagram, e nós pretendemos entrar no Twitter também, né? Sigam-nos nas nossas redes, porque ali a gente tem algum conteúdo sendo produzido, informações bem importantes. A gente tem também como uma tarefa para ser realizada agora nesse período, né? Com essa reformulação do projeto de extensão, uma tarefa de reelaborar um site que nós havíamos começado lá atrás, porque a ideia é que a gente tenha aquela cartilha que eu havia comentado, informativa, mas que essa cartilha indique um site em que hajam mais informações mais específicas sobre a nossa região aqui, para quem chega, para os imigrantes que chegam aqui na nossa região, né? E nós também estamos tentando trabalhar, ou iniciando um processo de buscar uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão na Unisc sobre a temática migratória, para ver se nós conseguimos nos candidatar à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é a cátedra de estudos sobre temas migratórios, né? Então, algumas universidades no país já têm essa cátedra, e nós entendemos que seria bem importante, seria um reconhecimento de que a Unisc, de fato, tem um interesse na temática migratória que é crescente, né? E aí, assim,
Eu ainda destaco sobre a questão extensionista, né, já que essa era a minha proposta, a proposta da minha fala, que nós vivemos agora um processo bem importante nos cursos de graduação, que é o que nós chamamos de curricularização da extensão, né? Então, os cursos de graduação, ou melhor, o Ministério da Educação, percebendo já lá em 2018, mas eu acredito que as discussões são ainda anteriores, a necessidade de aproximar a universidade da sociedade, né, seja do empresariado ou da própria comunidade em si, determinou, digamos assim, que os cursos de graduação precisam ter, né, a partir de agora, pelo menos 10% da sua carga horária, né, da carga horária dos módulos, das disciplinas, em extensão, em ações de extensão. Então, assim, dentro desse processo, que é um processo que engloba cursos de graduação, eu acho que a iniciativa do Getari, como um projeto de extensão, ela é extremamente relevante, né? E vocês podem ter certeza, assim, principalmente os estudantes de relações internacionais, que a gente vai ter uma aproximação maior dentro de algumas disciplinas do currículo com a temática migratória, em virtude disso, né? Mas eu acredito também que outros cursos vão poder beber da mesma fonte conosco, né? E aí, para já finalizar um pouco a minha fala, né, tô falando bastante aqui, eu acho que é só importante comentar que nós, então, somos um projeto de extensão reformulado, né, para os anos de 2020 e 2021, com essa nova proposta, mas nós continuamos abertos à possibilidade, à necessidade de realização de atendimentos mais pontuais, né? Nós recebemos, por exemplo, a informação agora nas últimas semanas de que chegaram aqui em Santa Cruz do Sul algumas famílias de venezuelanos, e nós estamos em contato com o poder público para ver o que pode ser feito, e com outras associações também que têm sido parceiras nossas, como, por exemplo, a Mitra, né? Então, a gente faz esse contato, e a gente faz grande parte desse contato dentro do escopo do GT, do grupo de trabalho, que é aquele que lá no início eu falei que se reunia, né, antigamente nas reuniões quinzenais. Então, assim, o que eu deixo de mensagem final para vocês aqui nessa minha primeira fala, né, nessa fala de hoje? Que a gente tem esse projeto que é institucionalizado, tem a Profigras, a gente tem atualmente 2 bolsistas, né, que são a Larissa e a Thalia, já tivemos outras bolsistas que estão presentes aqui também hoje, mas para além do projeto institucionalizado, que tem essa importância para a própria universidade, nós temos esse grupo de pessoas que quer trabalhar naquilo que é a razão realmente de existir do Getari, né, que é poder promover o acolhimento e a integração a essas pessoas que chegam aqui na nossa região e que precisam realmente de um apoio, de um suporte para poder começar, tá? Essa era a minha fala de hoje, eu agradeço, muito obrigada. Mariana, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Muitíssimo obrigado, avisando a todos, então, que nós estamos gravando desde o início, né, para depois disponibilizar pelas mídias sociais, né, pelos meios que os nossos apoiadores, na verdade, o curso de Direito, curso de Economia, Relações Internacionais, o Getari, o PPGDR, então, vai estar disponível para esses cursos, né, as nossas instituições, para a Unisc divulgar esse conhecimento. Então, já de imediato, passo a palavra para a nossa professora Graziele. Boa noite, pessoal. Obrigada, muito obrigada, professor Edson, né? Obrigada pelo convite, né? Para mim é extremamente valioso, importante e significativo, né? Falar sobre migrações, discutir, refletir. Então, gostei muito do convite. Acho que quando eu vi o card, assim, eu pensei, né? Ou seja, a gente vai dar uma visão geral mesmo do sujeito migrante, enquanto aquele sujeito que também tem um potencial, né, de desenvolver-se e de desenvolver também, seja a sua região de destino ou até o seu próprio país de origem, né. O trabalho lindo que o Getari faz, né, e que eu fico muito feliz de fazer parte,
E entre os temas também, eu pensei, bom, qual poderia ser a minha contribuição e a minha proposta? E aí pensei em algo, assim, que tem me provocado, assim, talvez nesse último ano agora de pesquisas, né? Então, eu sou formada em comunicação social, esqueci de me apresentar, né? Sou formada em comunicação social. A minha trajetória, basicamente, ela é construída também ancorada na área do desenvolvimento regional. Tenho mestrado em desenvolvimento regional, né? Doutorado em desenvolvimento regional, e aí eu fui um ser migrante ao fazer o meu doutorado, né? Durante 4 anos e meio, eu fui migrante no Canadá, então me coloquei também nesse lugar de ser migrante, né, de ser uma migrante internacional, né, estudante, muito diferente, né, de um asilo ou de um refúgio, mas também com as suas dificuldades, né, com os seus estereótipos, né. Então, hoje eu sou migrante pendular, eu brinco e falo para a Gabriela, então eu já vivia, ou seja, né, moro em Veracruz, trabalho em Santa Cruz, né, ou seja, faço a migração mais pendular, mas já fui vários tipos de migrante, o inter e o intra-regional, a migrante internacional, né, então falar também sobre migração, de certa forma, é falar um pouco sobre a própria minha biografia de vida, né, então, como dizia uma colega minha, isso tem muito a ver com os estudos culturais, né, geralmente, né, as pessoas motivadas pelos pesquisadores da área dos estudos culturais muitas vezes vivenciam o processo, assim como foram as feministas, né, assim como foi o próprio Stuart Hall, né, foi um migrante caribenho no Reino Unido, e aí escolhi falar um pouco para vocês hoje sobre a questão de gênero, para a gente refletir um pouco sobre migrações e gênero, né. E durante muitos anos eu trabalhei quer sejam com migrações internas, né, tenho me aprofundado mais nas migrações internacionais há 2, 3 anos, agora no PPG-DR, especialmente essa temática das migrações e gênero, ela tem me despertado muito, assim, em termos de embates, desafios e reflexões, né. Então, hoje, na minha breve fala, eu gostaria de mencionar alguns aspectos para vocês. Primeiro ponto, assim, como as mulheres são percebidas hoje nos estudos migratórios, né, ou seja, um olhar um pouco, assim, mais intelectual acadêmico. Segundo ponto, depois, abordar um pouquinho a questão da exploração e a vulnerabilidade das mulheres migrantes, né, o quanto esse tema é importante e ele precisa ser debatido e discutido. E um terceiro ponto seria a legislação insuficiente e pouco adaptada para as mulheres migrantes, né? E um último ponto, para a gente sair um pouco mais sonhador e esperançoso, seria falar sobre o protagonismo das mulheres migrantes. Então, vou me debruçar basicamente as questões de gênero. Bom, as mulheres nos estudos migratórios, né, elas foram negligenciadas por décadas, por pesquisadores, inclusive por formuladores de políticas públicas, né, e elas sempre foram representadas de maneira mais estereotipada, ou muitas vezes como uma dependente passiva dos homens no próprio processo migratório, né. Isso se deu basicamente até os anos 70, né. A gente percebe que nas pesquisas empíricas, até os anos 70, por exemplo, muitas análises materiais produzidos sobre as migrações, né, eles eram influenciados basicamente por pressupostos neoclássicos, ou seja, né, com a teoria neoclássica muito inspirada e motivada pelas questões econômicas, né, e que definiam basicamente o sucesso do migrante ancorado pela perspectiva da renda, da experiência de trabalho, educação, né, e o tempo de permanência, muitas vezes, no local de destino. E aí, a partir dos anos 80, então, com os estudos feministas também, e especialmente no período pós-guerra também, porque muitas mulheres, elas foram responsáveis, né, pela reconstrução de muitos países, né, no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, essa visibilidade acadêmica, ela começa a se constituir basicamente a partir dos anos 80. E é nos anos 90 mesmo, né, que na área acadêmica e na área de pesquisa sobre gênero e migrações, né, que a gente percebe um momento um pouco mais legítimo, assim, da categoria de gênero, né, na análise acadêmica e como um referencial para a gente tentar compreender tanto as desigualdades quanto as vulnerabilidades existentes entre gêneros, né, no âmbito das migrações.
E aí eu trago alguns dados para vocês, para a gente refletir sobre a importância da discussão de gênero no processo migratório. A Organização das Nações Unidas, né, em relatório de 2005, ela aponta que 70% das pessoas mais pobres do mundo são mulheres, tá? E que essas, por sua vez, têm despontado, né, no cenário, ou seja, no processo migratório, tanto no processo de migração interna, mais nacional, né, quanto no processo de migração externa, a migração internacional, na condição de sujeitos que buscam melhores condições de vida, certo? Então, a ONU revela que hoje, mais da metade dos imigrantes internacionais no mundo são compostos por mulheres, ou seja, aproximadamente 100 milhões, né? E na América Latina, até os anos 60, as mulheres não passavam de 44% desses migrantes, né? Atualmente, elas representam mais de 50%, ou seja, 50,2% do total de migrantes internacionais, né? No cenário migratório, então, até muito pouco tempo atrás, né, o termo migrante, ele era muito usado apenas com uma conotação mais referente ao gênero masculino. E as mulheres, por muito tempo, né, elas foram negligenciadas dos seus olhares, das suas perspectivas, das suas trajetórias, e inclusive da sua contribuição econômica, inclusive, né, econômica, política, e na vida social, tanto dos países receptores, né, quanto dos países de origem, certo? E hoje, se a gente tenta mencionar um pouco as motivações das migrações femininas, elas são muito complexas e variadas, né? As mulheres, elas não migram somente por razões econômicas, ou seja, sabendo que muitas vezes a razão econômica é um dos principais motivos, mas em relação às mulheres, é importante a gente perceber que tem outros fatores que muitas vezes podem estar por trás do processo migratório, como, por exemplo, o rompimento dessas mulheres com sociedades discriminatórias, né? Problemas conjugais, violência física e opressão, em que essas mulheres muitas vezes vivem, casamentos infelizes e desfeitos, falta de oportunidade de reconhecimento, né, nas suas áreas de formação ou de competência, né, a desigualdade de poder, muitas vezes, que ocorre no âmbito familiar, e por que não dizer a vontade dessas mulheres realizarem seus sonhos, né, buscarem por autonomia e também por formas de empoderamento, certo? Então, as teorias migratórias mais tradicionais, elas atualmente não têm dado conta das especificidades das realidades migratórias de muitas mulheres, tá? Mas é importante a gente destacar que hoje, na área acadêmica, a gente está mais consciente da complexidade que envolvem esses processos e das dinâmicas migratórias, né? E a sua relação com o gênero, né? E que digamos, essa complexidade não pode ser construída em cima de um discurso simplista ou mais abstrato sobre as migrações, tá? Esse seria o primeiro ponto. Então, para perceber que hoje a gente, inclusive, produção de mulheres, por mulheres migrantes, né? Mencionando aí várias especificidades e a complexidade do fenômeno migratório de mulheres. Um segundo ponto que é muito importante mencionar, que é a questão da própria exploração e a vulnerabilidade das mulheres migrantes, né? As mulheres migrantes, historicamente, elas estão mais vulneráveis aos processos de exploração, às discriminações e às diversas formas de abuso, né? Então, muitas dessas mulheres migrantes estão particularmente mais expostas à violência, a condições de trabalho precárias e degradantes, né, e muitas vezes ainda interligadas ao tráfico humano, né, e ao comércio ou do sexo ou à área da prostituição, né. Na maior parte dos países, muitas vezes até de acolhimento, tá, e aí, usando mais o caso aqui particular do Oriente Médio, por exemplo, muitas vezes o passaporte de mulheres migrantes, ele é retirado, tá? Quando essas, muitas vezes, assumem trabalhos mais precários, como empregada domésticas, no momento da sua chegada,
e aí elas criam uma relação de dependência, né, com os seus empregadores. Então, muitos deles não lhe atribuem um salário que é correto, que é digno, né, e mantém muitas dessas mulheres em cativeiros, né, ou seja, sem qualquer recurso, muitas vezes essas mulheres se veem obrigadas a trabalhar como domésticas 7 dias por semana, sem horário, né, sendo muitas vezes submetidas a graves brutalidades e formas de violência, podendo até chegar a algumas situações, né, de violação e de tortura, por exemplo. Uma outra questão é o tráfico de mulheres, né, especialmente ligado ao comércio sexual, né, e a exploração dessas imigrantes clandestinas hoje representa a terceira fonte mundial de rendimentos ilícitos no mundo, tá? Somente perdendo ou seja, para o comércio das armas e para a droga. Então, o tráfico internacional de seres humanos envolve, em média, no mundo, entre 600 mil a 800 mil pessoas, das quais 80% das vítimas são mulheres. Então, é muito grave essa situação e a gente precisa refletir e discutir sobre esses indicadores, né? A maioria das regiões de origem dessas trabalhadoras, né, ou que estejam ligadas a uma rede de tráfico ou de prostituição, né, a gente percebe uma presença forte no sul e no sudeste asiático, e em alguns ex-países pertencentes à União Soviética, especialmente alguns países da Europa Central, né. Então, a maior parte dessas imigrantes, elas são forçadas e enviadas para países vizinhos, né. A Turquia hoje, para vocês terem uma ideia, é a principal cliente, né, da rede de prostituição de países da Europa Oriental. E os principais destinos internacionais dessas mulheres, né, no tráfico humano são os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Oriente Médio, tá? Existem outras formas também de exploração clandestina, né, dessas mulheres, muitas vezes ligadas também ao trabalho forçado na agricultura e indústrias manufatureiras, assim, em condições degradantes, né, em condições humanas degradantes, e muitas vezes análogas à escravidão. Uma outra questão que também tem aumentado e tem crescido são as migrações de mulheres com vistas a casamentos forçados, tá? Principalmente em alguns países da Ásia, como na Tailândia e na Coreia do Sul, né? Então, essas mulheres, elas são particularmente mais vulneráveis a qualquer forma de violência, né? A maioria também das mulheres que hoje vivem em campos de refugiado e campos de concentração, né, foram vítimas de algum tipo de violação, né, ou de abuso. Então, é a partir dos anos 90 mesmo que a questão da violência sexual, né, se torna uma verdadeira arma de guerra, certo? Então, muitas delas passam por situações graves, né, expostas à propagação de doenças como a AIDS, né, doenças venéreas, ou seja, uma série de questões. Sem contar ainda em muitos países, né, da África, onde ainda ocorrem as mutilações, né, genitais femininas, certo? Então, a gente precisa falar sobre a questão de gênero, sim, nas migrações, né. Um outro ponto, então, que eu gostaria de comentar com você seria sobre a legislação insuficiente e muitas vezes pouco adaptada dos países, ou seja, as legislações e as políticas migratórias de muitos países, né, não consideram, na maior parte dos casos, alguns problemas específicos que são enfrentados por mulheres migrantes, né, ou seja, como aqueles atrelados ao abuso, às violências, especialmente violência sexual, né, ou seja, a solicitação de asilo e de refúgio, nesses casos ainda, são muito pouco atendidas, né, e numerosas. Então, para as mulheres casadas, né, a legislação, ela muitas vezes faz com que essas mulheres dependam do visto dos seus maridos, né. Então, digamos, o limite de autonomia também e de empoderamento dessas mulheres, ele ocorre de fato, né? Porque muitas não detêm qualquer tipo de autonomia e, por exemplo, se for o caso de um divórcio, elas quase sempre podem ficar numa situação ilegal ou indocumentadas, né?
Então, as legislações de muitos países, né, especialmente países que hoje têm direitos reconhecidos, né, em relação às mulheres, não prevêem nenhum tipo de proteção específica para abusos cometidos também sobre essas mulheres em relação à violência doméstica, né. Então, as legislações de muitos desses países hoje, que respeitam o direito ao asilo, raramente o fazem e se enquadram em relação à discriminação sexual, certo? Isso é muito importante, né, de ser mencionado. Eu acho que digamos, com dados, com números, com alguns trabalhos importantes feitos, especialmente pela Acnur e pela ONU Mulheres, né, essa situação, talvez, no futuro, ela tende a se alterar, né. O Alto Comissariado da ONU, né, Acnur, das Nações Unidas, então, ele afirma que o direito de asilo deveria, né, estar relacionado também com solicitações que dizem respeito à violência sexual, a formas de violação, né, crimes de honra e violência doméstica, por exemplo, né, embora ainda os números e as solicitações são muito baixas, né. Mas um último ponto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o protagonismo das mulheres migrantes, né. E, então, se durante muito tempo, nos estudos migratórios, elas foram sujeitos mais passivos, né, e que quando a gente falava, vocês podem perceber, a gente geralmente fala o migrante, né, poucas vezes fala a migrante, né, o protagonismo dessas mulheres, ele ocorre e ele existe, tá? Os deslocamentos, então, eles passam a ser ressignificados, especialmente com o aumento da feminização da migração, né, ou seja, com o aumento do número de mulheres migrantes no mundo, né, e eles passam a ser compreendidos também como uma estratégia de sobrevivência e uma alternativa que muitas vezes essas mulheres, elas têm, né, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, né, de preservar suas famílias, tá? Especialmente em relação à feminização da pobreza, tá? E buscando sobrevivência dos seus filhos e dos seus familiares, né? Então, é importante perceber a luta que hoje muitas migrantes mulheres, elas têm para buscar melhores condições de vida, né? E também a motivação dessas mulheres em torno da sua resistência e resiliência, né, diante dessas situações opressoras e muitas vezes adversas, né. As mulheres migrantes e refugiadas, elas contribuem de maneira significativa, tá, tanto para a economia dos seus países de origem, quanto para os países de destino ou de trânsito, ocupando hoje postos de trabalho, muitas vezes ainda trabalhos femininos, né, ou seja, a ocupação feminina, como domésticas, cuidadoras, né, mas colaborando extremamente com o desenvolvimento, especialmente da economia dos seus países de origem, porque hoje é comprovado que elas enviam mais remessas do que os imigrantes homens para os seus países de origem, mesmo elas recebendo um salário menor que o dos homens, né. Então, muitas mulheres hoje saem de seus países com um projeto migratório que é baseado no objetivo de buscar melhores condições de vida e de trabalho, né, de juntar dinheiro e de promover melhores condições de vida para os filhos que muitas vezes ficaram e para o restante da família, tá, que se encontra no país de origem ainda, possibilitando melhores condições de saúde, de educação, né, de acesso a bens de consumo. Então, sim, as mulheres, elas são agentes importantes para o processo de desenvolvimento de muitos países, especialmente as mulheres migrantes, né? Então, por mais que existam muitas situações ainda de exploração e de sofrimento para as migrantes mulheres, tá? A gente não pode mais negar hoje que o movimento migratório dessas mulheres tem promovido também oportunidades de autonomia e de emancipação, de resiliência a situações de opressão, né, e a realização de projetos e de sonhos. Então, assim, nesse sentido, eu convido vocês a pensarem que
esses deslocamentos, né, se eles têm nas suas implicações uma ótica também de opressão, no lugar que muitas dessas mulheres ocupam na sociedade no seu país de origem, na própria sociedade e no país acolhedor, né, a gente também precisa pensar na ótica da humanização dessas mulheres migrantes, né? Elas também possuem necessidades específicas, né, para as quais muitos países ainda não estão preparados para atender, buscar pensar políticas públicas que possam desenvolver soluções que as acolham, que as retirem, por exemplo, de uma situação de vulnerabilidade ou desigualdade, né, e que possa, sobretudo, aproveitar o capital cultural e humano que essas mulheres migrantes possuem, né, para que elas possam viver com mais dignidade. Isso aí, pessoal. Obrigada. Obrigado, Graziele. Eu te confesso que toda vez que a gente entra nesse assunto, a gente tem que lembrar que se de um lado tem um vulnerável, do outro lado você tem um opressor, né? E às vezes o que a gente tem, os gritos que a gente tem ouvido é de que a sociedade ela já entra com olhos opressores, né? E o que a gente tem visto é muitas e muitas e muitas pessoas comprovando isso, né? O discurso do ódio está mostrando como que as pessoas realmente, né? Não vou me estender porque não é meu papel aqui é aprender com vocês. Eu estou aprendendo muito. Eu vi que a Simone está aqui. Ela já falou sobre, já disponibilizou a tese dela. Agora a Andrea vai falar. Mas eu queria fazer um convite para a Simone, se ela, após a fala da Andrea, se ela puder falar um pouco, pelo menos, da tese dela e já incorporar, né, já fazer um convite para a Simone para, nesses nossas conversas, no decorrer, a gente que ela venha contribuir para esse trabalho. E eu acho, assim, se a gente já falando, repetindo para todo mundo que nós vamos fazer outras falas, né, outros momentos, né, todas as falas aqui deverão ser repetidas e aprofundadas, mas esse tema que a Graziele traz, ele tem que ser repetido à exaustão, né? É um tema que tem que ser repetido à exaustão, até uma hora, até que a pedra fure, né? A gente vai falar até que a pedra fure, porque eu, que já, de uma certa forma, concordo com tudo que a Graziela fala, eu ainda estou aprendendo, né? Então é esse o nosso papel, a gente aprender e aproveitar quem está estudando e quem está vivendo tudo isso, né, possa nos passar. Então, vou passar a palavra para a Andréia, mas eu vou pedir para a Simone, se ela puder, depois da fala da Andréia, se ela possa falar um pouquinho da tese dela. E agora, então, né, agradecer também, Andréia, agradecer mais uma vez todo mundo, vou agradecer também à exaustão, a todos. Andréia, muitíssimo obrigado por participar. A palavra é toda sua. Obrigada pelo convite. Bom, a minha formação não tem muito que ver com tudo que já foi mencionado, mas a minha experiência de vida, sim. Então, acho que até estava, como boa cientista, tinha que anotar tudo o que vocês estavam falando. Porque quando eu estava pensando, o que eu vou falar para vocês hoje, não? Todo mundo tem um projeto, todo mundo trabalha em uma coisa específica. Falar de experiências próprias pode ser bastante revoltante emocionalmente, não? Como tu organiza tudo isso, como tu consegue transmitir para os outros de uma forma simples e empática ao mesmo tempo também, o que tu sente quando tu é imigrante, porque até dentro do mesmo grupo de imigrantes, muitas vezes nós temos preconceitos uns com os outros, não? Então é difícil, muitas vezes, poder transmitir informações e que sejam recebidas. Na verdade, eu estava até pensando, ficou perfeita a ordem, não? Porque tudo que elas já falaram
tinha que desligar a câmera cada tanto, porque me dava um pouco de emoção. Me senti muito identificada, obviamente, porque são coisas que vão além da teoria. São coisas que eu já vivenciei, que se eu não vivenciei, vivenciou pessoas próximas a mim. Então, nunca fica longe, não, de despertar alguma memória. Mas é bom, é bom. Uma coisa que eu queria explicar, eu sou bióloga de formação, eu sou da Venezuela, tenho 2 anos e meio morando aqui no Brasil. Eu sou formada, eu tenho um doutorado em fisiologia vegetal, por isso estou falando, eu sou bem externa de tudo isso, mas eu tinha uma grande paixão pela educação, tá? E pelo ensino. Acredito muito que muitos dos nossos problemas estão vinculados à falta de comunicação e, portanto, conversar é uma das coisas mais sanas que temos na vida, na verdade. Então, esse tipo de eventos nos permitem não ter o compromisso de estar presente, porque tenho que estar presente, senão, não, é uma conversa de pessoas que nos permite conhecer ainda mais, não só o que elas fazem, sino quem elas são. E aí, então, o título meu é Imigrante, uma jornada constante de crescimento e adaptação. E eu realmente quis dar esse título porque é a realidade. Sair da casa, literalmente, já é um processo difícil. Ainda saindo para ir a outra cidade, que vocês estavam falando, que tem uma que é pendular, não? Que vive em Veracruz, trabalha em Santa Cruz. Cada lugar tem algo diferente, ainda sendo dentro da mesma casa, que é o país. As pessoas não são iguais, os costumes não são iguais. Sair por necessidade é uma coisa, sair por decisão própria é outra coisa. Nenhuma das duas faz mais fácil o processo, sinceramente. E eu acredito que a experiência de cada imigrante é totalmente diferente. Não dá para falar que é melhor, que é pior, que foi mais fácil, que foi mais difícil, porque só a pessoa consegue entender quais são os sentimentos vinculados com todo esse processo. Tem pessoas que saem sabendo que talvez não vão voltar mais, tem pessoas que saem achando que vão voltar e depois não conseguem voltar mais, e os dois processos são altamente chocantes psicologicamente, porque tem toda uma bagagem, não? Desde tu sentir que tu está em uma melhor posição, provavelmente, que as pessoas que tu deixou atrás, ou o contrário, e não conseguir comunicar isso, sem te colocar em uma posição de vítima, o qual já a população faz para ti. Que é uma coisa muito importante que eu acredito que é o grupo, por exemplo, Vegetário. Eu, na verdade, sou voluntária desde 2018, quando comecei a ir na Unisc para estudar português, que não falava nada, agora dá para falar. E uma das coisas que eu realmente me veia muito era a vontade de todo mundo querer aprender, todo mundo querer fazer alguma coisa. Então, como imigrante, eu me sentia assim, não, eu tenho a responsabilidade também de poder ajudar de alguma forma, sabe? Seja estando presente, seja talvez dando uma sugestão, alguma coisinha, porque é difícil realmente, é difícil saber o que tu deve fazer para melhorar, mas ao mesmo tempo, quem saiu já, seja para estudar, como o meu caso, que eu morei nos Estados Unidos por quase 6 anos, ou seja, para vir a fazer toda uma vida, que é o que eu estou fazendo no Brasil, sempre é complicado, sempre um pouquinho complicado. O professor Botelho até ajudou no meu processo de residência, ele sabe muito bem isso. E são processos bastante fortes, porque eles têm uma carga emocional muito grande, ainda quando tu tem apoio ou não. Sempre a pessoa que está esperando a ver o que vai acontecer, tá sempre pensando em tudo o que pode acontecer, positivo, negativo, e realmente só tu sabe o que tu tá sentindo, porque tu é a pessoa que tá vulnerável a ser aceptado, vulnerável a ser rejeitado, sabe? E é complicado. Eu menciono a formação e de onde vem tudo isso, porque infelizmente isso tem sido, felizmente e infelizmente, tem sido um dos filtros, sabe?
para me classificar segundo a população, sabe? Algumas pessoas nos Estados Unidos nem sabiam que era Venezuela, então não significava nada. A maioria achava que eu era da Colômbia porque era o que eles conseguiam identificar. Mas eu sempre achava o seguinte: no momento que tu sai da tua casa, tu representa a tua família. No momento que tu sai do teu país, tu representa o teu país. Não todo mundo sente essa responsabilidade, mas no final do dia é fácil para todos nós só nos queixar de que alguém está fazendo errado. Então, temos que também fazer nossa parte. Daí eu falei que, bom, eu serei embaixadora do meu país. E isso tem sido uma coisa super complicada, porque tem momentos onde tentar fazer isso te ajuda a crescer pessoalmente, porque tu tem que levar muita tapa, literalmente. Sabe? Tem muitos momentos muito fortes, mas ao mesmo tempo saber que as menos uma, duas pessoas entenderam, já não te vem mais como uma classificação, porque falar imigrante, migrante, estrangeiro, todas são classificações. Na verdade, todos em algum momento somos residentes de lugares, sejamos nativos ou não, mas somos residentes ao final do dia. Então, as palavras em si não são o problema é a intenção de trás da palavra. O que tu está querendo dizer? Porque eu não tenho problema de dizer que sou imigrante, mas quando uma pessoa usa isso de uma forma negativa, obviamente vai ter um impacto diferente. Então, até te faz sentir meio envergonhado do porquê. 2018 foi bastante difícil, sinceramente, para mim, quando eu cheguei aqui, por causa que, como todo mundo sabe, foi um momento de transição política para alguns países. Eu até esteve lá nos Estados Unidos quando fez a transição do Obama para o Trump, foi parte do meu último ano. Então, tudo o que vocês falaram, vivenciei, tá? Entendo perfeitamente. Já fiz a marcha para as mulheres, passei lá, fiz a caminhada, todo, porque ao final do dia, eu sempre penso assim, o lugar onde tu tá é a tua casa. A tua casa não é um lugar físico. A tua casa é o teu corpo, tua mente e as pessoas que te rodeiam. Então, se eu moro em um lugar, esse lugar também tem que me importar. Não só porque eu não sou daqui, ou estou transitando, sabe? Não vou me importar. Não. São coisas que eu tenho que realmente falar e tenho que ensinar. Eu acredito que isso que fazem aqui é muito importante a nível universitário, porque até na parte acadêmica tem muito abuso e maltrato para as pessoas que são estrangeiras. E essa é uma realidade. Essa é uma coisa que se fala pouco e os mesmos estudantes não sabem muitas vezes, mas é uma realidade. Além disso, eu acredito que é um dos projetos que o professor Botelho também trabalha, que é o Unis Escola, que já fui com eles uma vez, a falar um pouco sobre cultura. Eu acho que é muito mais importante também levar isso para as crianças, porque muito da desinformação inicia nós sendo crianças, porque é o que nós escutamos sempre em casa, sempre escutamos dos nossos pais ou pessoas próximas a nós. Mas é mais difícil tu poder ter não só simpatia, mas empatia pelas pessoas quando já tu tá em um estágio de desenvolvimento muito maior, que seria já quando somos adultos, né? Porque temos nossos próprios problemas pessoais que também estamos atravessando. E quando eu falo que o imigrante pode ser também preconceituoso com outro imigrante, além daqueles que são residentes, que têm seus próprios preconceitos, na verdade, uma coisa que eu aprendi é que não é preconceito em si, é medo. E o medo vem da mão com a falta de informação. Eu sei que as pessoas não gostam da palavra ignorância, mas a ignorância é simplesmente falta de conhecer algo. Então, é importante poder admitir que uno é ignorante em alguma coisa para poder se educar. Essa é a realidade. Por isso eu digo, não é a palavra o problema muitas vezes é a intenção detrás da palavra. Então, um entende que todo mundo está tentando processar algo. Ou aquele que te cobra, já aconteceu comigo, outros imigrantes
me cobrar por não fazer mais, ou eles achar que eu não estou fazendo o suficiente por causa de o motivo ou o momento em que eles tiveram que migrar é diferente do motivo e o momento em que eu migrei. Então, o meu estado mental é diferente do deles. Por consequência, as nossas cobranças são diferentes. Mas aí eu entendo que é parte desse processo de cura, de alguma forma, porque é traumatizante e é a realidade. De diferentes formas, ter que passar por todo esse processo. Para aqueles, no meu caso, que não podem voltar para casa, que é uma realidade, infelizmente, e aqueles que saíram com toda a vontade de não voltar para casa. São dois sentimentos totalmente diferentes e, por consequência, as cobranças que vão haver, as consequências, são diferentes também. Então, é importante ser consciente que nada do que acontece é pessoal ao mesmo tempo. E um dos motivos pelos quais eu queria também colaborar, e sempre gosto de colaborar no que posso, na parte cultural, que venho fazendo já há bastante tempo, é por causa de que o nosso crescimento pessoal só vem pela parte da humanização, que a Graciela estava comentando, na verdade. Não só, eu sei que você estava focada mais em gênero, mas é totalmente geral, porque os problemas de gênero também vêm por falta de comunicação, por falta de colocar-nos juntos e não separados ao final do dia. Então, é importante poder ter esses momentos de humanizar a pessoa detrás de. Então, todas as minhas palestras de 2018, eu fiz 10 palestras totalmente voluntárias, se por favor, me levem a algum lugar. Quero falar sobre a Venezuela, mas não falar de política, eu queria falar de mim. Porque não é o mesmo falar de uma cultura e falar de uma história que está vinculada a uma pessoa, a falar sobre qual é a tua posição política. Por que tu está aqui? Como eu já escutei, tu está fugindo? Eu estou fugitiva? São coisas assim como, não, tipo, eu tenho muito mais que só um momento específico, mas que a Gabriela explicou, os migrantes vêm por todos os motivos, e todos nós somos a consequência e a mistura de muitos deles, mas tendemos a esquecer em alguns momentos, quando temos medo de que a nossa realidade possa ser aquela daquele que está chegando, a fazer tudo de uma forma negativa. Então, eu, ainda que é difícil, sempre tento entender que tudo que está acontecendo, os sentimentos do outro, o que poderia parecer xenofóbia, mas não é simplesmente o medo daquele que acha que pode acontecer e que não quer que aconteça. Então, por consequência, está tentando me fazer sentir mal, mas não está me tentando fazer sentir mal, está se sentindo mal por uma coisa, ele que acredita que está acontecendo, mas que nunca me perguntou. Então, é importante esse tipo de conversas, é importante esse tipo de eventos, e ainda é mais importante escutar as pessoas que migram. Por que migram? Quem são? Mas sem colocar tons políticos acima deles, senão saber quem são eles, de onde que vêm, convidar eles a dar palestras. Falar com crianças, sabe? Todo esse tipo de coisas, de uma forma mais humana, literalmente, e menos estruturada, porque isso realmente permite que esses medos comecem a dissolver. Esse ano, tive a oportunidade de conhecer uns venezuelanos também que foram transferidos de Roraima, que vieram, na verdade, e com alguns não consegui falar, porque eles tiveram medo de falar comigo, achando que, primeiro, não sabiam que era venezuelana, mas depois que souberam, também não quiseram falar comigo, porque muitas pessoas não sabem o que pode acontecer. Então, a consequência, às vezes, preferem fugir, ou seja, ir embora. Não tentar pegar uma ajuda, poder falar, porque talvez não foram escutados anteriormente. Então, sempre é importante, quando um ajuda e quando um está tentando fazer coisas pelos outros, não só pensa que tu está fazendo pelos outros, sino realmente escutar a pessoa, o que a pessoa está te falando. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu compartilharia com vocês, e faz parte do nosso processo de adaptação.
eu diria que estar presente, se mover, realmente aqueles que já estão aqui, querem ajudar, é importante poder absorver eles e fazer parte de todos os processos e projetos, porque todos nós já imigrantes como eu sabem o difícil e burocrático que é estar em um país, ser catalogado de um jeito específico, saber se tu pode ou não trabalhar, porque até o que vocês estavam falando sobre as formações, eu como mulher formada em uma área, foi muito difícil para mim conseguir uma pessoa que quisesse falar, sim, eu acredito que esse título teu tá bom. Por causa de meu título original ser da Venezuela, não ter como conseguir papéis e certificações, e todo notariado, como sempre, é requerido, não? E, além disso, por vir com um título dos Estados Unidos, e as pessoas não terem necessariamente uma área exatamente igual. Então, tu fica totalmente parado no mundo. Então, no meu caso, eu consegui entrar na Unisc e fazer meu pós-doutorado por causa que os professores acreditaram em mim. Então, é importante poder ter pessoas com quem tu pode falar, que escutam tua história e que, por consequência, viram aquelas pessoas que te são, de alguma forma, representam, diria eu, e que são a tua voz, muitas vezes, até que as pessoas consigam escutar a tua voz. Então, acho que seria isso só por hoje. Mas dá para falar muitas coisas, sinceramente. E muito obrigada pelo convite, e muito obrigada a todas as gurias que falaram, me senti super identificada. E espero poder ajudar mais no que puder no futuro. Mais uma vez, André, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou, então, passar a palavra para Simone. Quando você falou da coisa da pessoa não poder voltar, né? Eu vim do Rio, né? E toda vez que eu volto ao Rio, eu não encontro o Rio. Não o Rio que eu tinha, não encontro mais. Esse janeiro teve um dia que eu fiquei muito triste, assim, porque quando fizeram aquela Olimpíada lá, eles mudaram coisas que eu olho e eu não consigo nem me achar. O dia que eu me perdi lá uma vez, num lugar que eu passava todos os dias, nossa, eu fiquei muito triste. Mas uma hora a minha mãe disse assim, pelo menos você pode voltar aqui sempre. Exatamente. Isso é uma coisa louca. Se você for ver a distância aqui do Rio para cá, você muda uns 3 países na Europa, por exemplo, né? Só para a gente imaginar uma coisa dessa. Ou seja, aqui até hoje o pessoal fala que eu sou carioca, porque o pessoal vê que eu não tenho sotaque, né? Sou uma pessoa sem sotaque. Né? Vocês todos têm sotaque, eu não, então... E aí a gente, né, agora imagina, ou seja, só o fato de você estar num outro país já é já se torna de alguma forma vulnerável. Mas eu não, como eu disse, eu não vou falar demais, vou procurar não falar. E eu vou pedir então para nossa amiga Simone, que veio nos visitar, participar. Eu fiquei muito feliz de vê-la. E na fala dela, a gente vai ficar aqui até 9h30, né, para a gente ter um tetozinho. E aí, nesse momento, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, deixa registrado ali, tá, para que a gente, né, complete o nosso programa até 9h30. Tá bom? Simone, você pode falar um pouquinho da sua tese? Por favor. Ô, Simone, quem sabe faz ao vivo, né? Pois é, fui pega de surpresa. Me ouvem bem? Eu só não vou poder abrir a minha câmera porque eu estou com dificuldades técnicas aqui, mas o áudio está funcionando certinho, né? Tá. Então, assim, eu quero primeiro parabenizar pela iniciativa desse evento, porque, como todos vocês referenciaram, todas as falas referenciaram, esse é um tema extremamente importante, mesmo pensando que o Brasil não é uma referência em termos de fluxo migratório, de recebimento de pessoas. Nós temos menos de 1% da população migratória mundial vem parar no Brasil, né? Nós não somos um destino muito comum dos migrantes.
mas somos destino, e essa população que vem para cá, ela precisa ser acolhida com políticas públicas, com uma legislação que as inclua, que as reconheça. E aí eu gostei muito de todas as falas, parabenizar também, eu acho que o mérito também do evento foi o convite a pessoas extremamente não só preparadas, mas que se identificam com o tema. E aí eu me identifiquei com a fala da Grazi, porque tem a ver com a minha tese. Inclusive, a Grazi, ela resumiu a primeira parte da minha tese na fala dela. Então, para vocês terem uma ideia do conteúdo. E eu já estou louca para ler tua tese, Simone. Está no repositório aí da Unip. Já vou de noite lá buscar. Então, assim, eu vou falar bem rapidamente, até para dar espaço para as pessoas poderem conversar, dialogar e fazerem questionamentos, porque esse é um tema muito instigante. E eu me interessei por ele no final do mestrado, lá em 2014. E aí comecei a pesquisar mais especificamente a questão do refúgio em especial. E aí eu comecei a participar da cátedra Sérgio Vieira de Mello da URGS. Ajudei a iniciar a cátedra lá e por um tempo funcionou super bem e tal. Depois as pessoas acabaram se distanciando, mas enfim, foi uma experiência muito, muito importante para mim, que contribuiu também com a construção da tese. E como eu tinha muita vontade de estudar o tema gênero, eu aliei duas coisas que me chamavam muita atenção, né, que eu gostava, que eu tinha interesse, e essa premissa da pesquisa é essa: você pesquisar aquilo que não só que tem interesse, mas aquilo que você se identifica e que tem prazer em pesquisar. Então eu construí uma pesquisa em cima do tema gênero e migrações e refúgio. E aí algumas coisas aconteceram ao longo desse período, como, por exemplo, eu tive algumas oportunidades. Eu fiz o meu doutorado sanduíche, eu fiz um período na Alemanha, e aí eu sempre conto isso, porque isso tem que ser dito. A Europa, hoje, ela recebe, na verdade, desde 2011, 2012, ela recebe um fluxo enorme de refugiados. E aí eu cheguei lá como uma migrante com privilégios. Privilégio pela minha cor, privilégio pela minha condição social, pela minha condição econômica, e me deparei com muitos migrantes, muitos refugiados sendo parados pela polícia porque tinham uma cor da pele que chamava atenção, porque não eram identificados com a população local, porque eram vistos como desconfiança. E aí eu vi o meu lugar de privilégio como uma mulher branca de sobrenome europeu, porque uma das coisas que eu ouvi lá foi: nossa, você nem parece brasileira, você nem parece latino-americana, e tem um nome europeu, tem um nome alemão, olha só. Então, é importante também reconhecer esse nosso lugar de privilégio. Mas, enfim, voltando para a minha tese. Como eu disse, ela vai de encontro à fala da Grazi, né? E aí é muito bom saber também que as pesquisas sobre o tema gênero e migrações têm mais adeptos, porque uma das dificuldades ao longo da pesquisa foi justamente acessar as publicações e outras pesquisas sobre o tema, simplesmente porque elas não existem. Então, eu tive que construir muita coisa, foi um trabalho árduo no sentido da construção mesmo, porque tem pouco material sobre o assunto. A ideia da minha pesquisa, então, foi justamente entender esse processo das migrações femininas, desde a saída do país de origem, o percurso, a chegada e a permanência no país de destino. Então, eu procurei investigar pelo que essas mulheres passam, desde o momento da escolha ou não, né, da saída do país de origem delas, pelo que elas passam durante todo o percurso
e como é a chegada e a permanência delas no país de destino. Também a tese advoga pela necessidade da incorporação do tema gênero na teoria das migrações internacionais, porque, como a Grazi colocou, muitos estudos tratam ou consideram as mulheres como apêndices nas migrações masculinas, né? Então, também dedico uma parte da tese a isso. E uma parte importante da minha pesquisa foi o recorte para a análise da situação brasileira em termos de política para refúgio, políticas públicas com recorte de gênero especificamente para o refúgio. E aí eu fiz pesquisa de campo junto à Caritas Arquidiocesana para ouvir da sociedade civil como ela acolhe essas mulheres e como ela entende a política migratória brasileira em relação às mulheres. E, por outro lado, eu fiz entrevistas junto ao CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, para ouvir os próprios funcionários que fazem as entrevistas sobre como chegam os casos das mulheres que solicitam refúgio no Brasil, né? Quais as principais demandas, assim, o porquê, né, dos pedidos de refúgio. Muitos casos são realmente de reunião familiar, mas muitos casos são de países onde a violência sexual é grande. Então, o pedido é feito baseado em violência sexual. Como é que o CONARE avalia esse pedido? Como nós temos uma lei brasileira bastante avançada em relação ao refúgio, normalmente essas situações são enquadradas como grave e generalizada violação de direitos humanos, e não como grupo social, que seria o ideal, inclusive é o que o Acnur defende. Então, as mulheres nem sempre entram como um grupo social específico que pode fazer solicitação de refúgio. Mas o que mais me chama a atenção é que, além do fato de não haver um recorte de gênero na legislação migratória, então, o mais próximo que se chega de um recorte de gênero é reunião familiar, não existe, na verdade, uma política consolidada, uma política migratória nacional consolidada em relação a todas as categorias migratórias, e a nova lei de migrações não resolveu isso, muito menos um recorte de gênero nas iniciativas existentes. Então, essa, no final das contas, foi a minha constatação. E uma das coisas que sempre me pergunto, muitas vezes me pergunto, eu fui questionada, por que eu não entrevistei as próprias mulheres, por que eu não entrevistei as refugiadas ou as imigrantes. Na verdade, eu me senti bastante desconfortável, porque eu fiquei com um receio grande de tratá-las como um mero objeto de pesquisa. E a partir do momento que você escolhe alguém ou um grupo de pessoas para pesquisar, elas não podem ser objetos, elas têm que ser protagonistas da pesquisa. E eu não me senti à vontade de fazer isso. E ouvindo a Andréia agora, eu realmente cheguei à conclusão de que eu estava certa. Então, a fala da Andréia é muito forte, ela é muito potente nesse sentido, de colocar como o migrante se sente, né, como ele gostaria de ser visto, de não ser só um objeto para ser observado, ou para ser um objeto a ser pesquisado, mas que é um ser humano que precisa ser ouvido, que precisa ser protagonista da sua própria trajetória migratória. Então, eu acho que é isso. Eu finalizo aqui essa breve exposição da minha tese. A tese foi feita aí no programa de pós-graduação em Direito da Unisc, defendida ano passado. Então, vocês podem acessar ela no repositório e já me coloco à disposição para futuras conversas, e aí sim com a câmera ligada. Obrigada e parabéns mais uma vez. Gente, sem palavras, assim, o curso de Direito nos deu a ideia de a gente fazer alguns eventos agora nesse período de recesso.
E aí, de imediato, eu pensei, de vez em nesse semestre, eu me detive bastante sobre a questão do refugiado, e eu sou daqueles que vai lá atrás, eu fui verificar lá as primeiras vezes que houve um movimento no direito de tentar regular a questão de refúgio. E eu pensei, agora eu vou, né, a gente, já que posso fazer um evento, então eu vou aprender um pouquinho mais, e deu certo, funcionou. Meu plano funcionou, eu aprendi muito com vocês, muito com a Gabriela, com a Mariana, com a Graziele, com a André e com a Simone. Eu tenho aqui a fala da Sandra Barzalo. A minha não é pergunta, mas enorme gratidão para todos vocês. Eu sou a Sandra, sou migrante também, considero que ainda estou no processo de adaptação, é difícil, e me sinto muito identificado com tudo que falou a Andréia. Tenho um ano em Santa Cruz do Sul, sou mestrando em educação e pretendo justamente fazer uma pesquisa relacionada sobre mulheres migrantes. Muito obrigada por conhecer vocês. Nós agradecemos a sua fala. Eu deixei meu e-mail aí, eu posso deixar de novo, né? Que aí você quiser entrar em contato, já bem pautado no que falou a Andréia, né? Que é importante a gente ouvir essa dimensão pessoal, né? Eu acho que essa fala da Andréia, essa dimensão pessoal, a gente precisa fazer essa conexão, né? Eu acho que uma coisa que é necessário, sobre diversos aspectos, a pandemia está mexendo com isso, a questão da conexão entre as pessoas, né? Vou falar agora sobre, né, as pessoas precisam se conectar, e é importante a gente ouvir, por exemplo, a Andréia, para fazer essa conexão, para eu me conectar com ela, né? Para a gente conectar com essa história e tentar aprender como que a gente também, nós devemos, eu sempre acho que a gente tem que aprender como que a gente tem que se comportar, né? Então, Sandra, se você nos oportunizar uma fala, uma hora dessa, né, para a gente aprender também um pouquinho mais, né, para se apresentar as tuas visões. A Andréia, o Unisc Escola, a gente está retomando, a gente está reaprendendo o que a gente vai fazer agora, né? Outros convites no Unisc Escola, inclusive esses temas aqui eu quero uma hora levar para as escolas através do Unisc Escola, o GETARI, todas essas falas que são muito importantes. Tem alguém que gostaria de falar? Falta um pouquinho para 9h30. Então, gente, realmente, assim, eu fico sempre emocionado quando as coisas não estão certo assim, mas eu fiquei mais emocionado com muitas falas, né? Eu me identifiquei com o que a Gabriela falou sobre a questão dos direitos, entendi um pouco mais sobre o GETARI, aprendi com a Graziele, aprendi com a André, com a Simone. Muitíssimo obrigado pela noite de hoje, muito, muito obrigado a todos que vieram nos prestigiar, e provar para todo mundo que vale a pena fazer esses eventos, né? Vale a pena a gente fazer. Eu dizia assim, olha, se tiver 6, a gente está feliz. Nós chegamos a ter 21 pessoas aqui assistindo, então eu já fiquei feliz, já me deu vontade de fazer mais coisas, né? Até já digo para os alunos, eu vi alunos que se destacaram muito nas aulas, eu vejo aqui, não vou dizer nomes, que é para o pessoal não ficar muito cheio, né? Mas alunos que eu tenho um respeito intelectual muito grande, não um respeito pessoal, porque a gente já tem um respeito pessoal, mas intelectual, de pessoas que, sabe, daquela coisa assim, eu tenho certeza que um dia eu vou dizer, eu fui professor daquela pessoa ali, sabe? Que ela, que nem está aqui, né? A Gabriela. Simone foi minha aluna, não, né? Foi? Eu acho que foi. Ou não? Fui sim, no curso de Direito. Claro, de direito, Filosofia, né? Do Direito, Direito Internacional. Viu? Então, gente, eu vou deixar então uma rodada assim rapidinho para cada um se despedir. E a minha fala é essa. Gente, de coração, muitíssimo obrigado. Gabriel. Obrigada, professor, pela tua iniciativa, né, por ter esse olhar também sensível para essas pautas, essas causas que a gente, né, como as meninas disseram, nós, além de atuarmos, além de pesquisarmos, nós temos a sensibilidade de entender a necessidade desse tipo de fala, desse tipo de evento. Que bom ter a Andréia aqui com a gente, eu acho que sem ela
a conversa seria basicamente um relato ou pesquisas, e ela torna tudo isso muito significativo e muito representativo para a noite de hoje, né? A gente tem mais inúmeras coisas, depois de ouvir elas falando, eu pensei, poxa, devia ter falado de tal coisa, devia ter falado de tal coisa, mas tenho certeza que deixa um gostinho para os próximos eventos que a gente possa vir tocar daqui por diante, né? Agradeço também, Simone, né? Já várias vezes conversamos, trocamos figurinhas, e é um prazer muito grande ter vivido essas horas, essa noite com vocês. Tá bom, então, eu também só tenho a agradecer, né? Assim, como eu estou bastante dentro da prática extensionista e também com gestão de curso e tudo mais, muitas vezes falta tempo para fazer pesquisa, né? E a pesquisa, ela é essencial para que a gente possa atuar na prática, né? E mudar a realidade, que eu acho que é o que a gente precisa fazer de alguma maneira. Então, poder estar aqui essa noite e aprender muito foi extremamente gratificante. E como a Fábio comentou ali no chat, deu para matar um pouquinho a saudade das aulas, porque nós, como professores, também sentimos falta, né? Então, assim, foi um momento maravilhoso, realmente. Gostei muito. Muito obrigada, Botelho, de novo, pelo convite. E obrigada a presença de todos também. Meu tour, então, gente, eu só tenho a agradecer, foi uma noite maravilhosa, né, rica. Eu também acho que tudo faz sentido pelo relato, depoimento da Andréia. Eu acho que ele nos encoraja, acho que nos encoraja a fazer melhor, a sermos melhores, né, e fico muito feliz, assim, feliz de poder estar ativa no Getari. Já vou correndo buscar a tese da Simone, sabe? Não sabia que tu falava sobre gênero e migração. Nossa, olha, que loucura, porque às vezes a gente não discute os nossos sujeitos de pesquisa, né? Às vezes a gente fica mais concentrada mesmo em compartilhar, em tentar fazer a prática extensionista no Getari, e muito pouco a gente fala, né? Com quem eu dialogo um pouco mais sobre pesquisa, com a Gabi, né? Acho que a gente discute um pouco mais, mas assim, ó, estou super aberta, né? E agradecer imensamente esse convite, eu fico muito feliz. Eu acho que foi uma primeira noite, eu acho que de muitas, né, que a gente pode ter com discussões incríveis e um bate-papo, na verdade, isso que é mais gostoso, né? Um bate-papo, assim, onde a gente pode cruzar olhares, né? A gente pode saber um pouco mais um sobre o outro, né? E a gente pode propiciar esse encontro e essa comunicação, como a Andrea mencionou, que é muito importante, eu acho. Obrigada. Bom, novamente, gratidão, é a única palavra que sai agora, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, pelo respeito, pela resposta que tiveram às minhas palavras. Realmente, isso me deixa, sabe, feliz saber que a experiência, essa faz parte agora da minha experiência, do meu crescimento constante e adaptação como imigrante. Então, só agradecer, estou à disponibilidade para o que precisar. Com certeza é um tema muito bonito para ser falado e tem muito para ser realmente discutido, então, feliz e emocionada pelos próximos, com certeza. Uma boa noite a todos e obrigada. E a Simone. Então, gente, mesmo tendo sido pega de surpresa, mas quando é para falar daquilo que a gente gosta, não tem surpresa, né? Então, quero agradecer imensamente pela iniciativa, né, do grupo de ter organizado esse evento, professor Edson, muito bom, a todas as falas, muito poderosas, maravilhosas, e por ter podido também contribuir um pouco com a minha experiência, com a minha pesquisa, e já me colocando à disposição para futuros eventos. E vou reforçar o convite que sigam o Getari nas redes, ouçam o MigraCast, é a minha voz que está lá, a voz da Jennifer. A gente sempre tem assuntos que, para
para pesquisas, ou então para matar a curiosidade, vão estar lá e vocês podem acessar. E agora, com a contribuição da Grazi, então, vai potencializar mais ainda essa nossa empreitada. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigado mais uma vez aos alunos, a todo mundo. Espero que a gente possa se encontrar muito mais vezes e tenho certeza que vai ser muito bom. Um abração, um bom descanso para todo mundo. Obrigada, boa noite.